Esse tipo. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos falar de uma mulher que fez algo de extraordinário e ela é vencedora. Esse som está dando umas falhas. Será que é melhor pegar o microfone de linha? Então, Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileades. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Giboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Feche mais uma vez os seus olhos. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus para falar ao nosso coração. E se Ele falar com você, obedeça. Porque o caminho da felicidade do cristão é a obediência. Não fique achando que a palavra é para alguém, é para nós que estamos aqui. Ela é uma faca de dois gumes que passa por mim primeiro, mas passa também por vocês. Então, Senhor, fale ao nosso coração. Não permita, Pai, que nós saiamos daqui sem o entendimento que o Senhor deseja de cada um de nós nesse lugar. E também quando alguém assistir na internet, que seja aquele momento especial para o Senhor falar as coisas que o Senhor sabe que naquele momento aquela pessoa precisa. Porque o Senhor é assim. De repente, o Senhor faz algo de extraordinário. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém? A gente sabe que lá em Romanos, no capítulo 15, diz assim, deixa eu pegar lá, Romanos 15, no verso 4, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Certo? Então, quer dizer que todas as vezes que a gente vê algo do Antigo Testamento e a gente estuda isso, nós tiramos ensinos para hoje. E eu vou fazer, inclusive, uma comparação que Deus me deu a respeito dessa perseverança dessa mulher, Rispa, que foi uma mulher vencedora. Porque ela fez 3 coisas impressionantes as atitudes dela. Mas só para ter um pano de fundo do que está acontecendo com essa mulher,
é que os gibeonitas, eles fizeram com que o povo de Israel fosse enganado. Eles fingiram que eles eram de longe, foram lá com roupas de trapo, pão envelhecido, tal, e o rei de Israel não consultou a Deus, e, naquele momento, ele fez um pacto com os gibeonitas, que eles não seriam mortos, mas Deus tinha mandado matar todas as tribos que estavam ao seu redor. Mas, como eles fizeram um pacto feito não pode ser quebrado. Mas Saul, na época, ficou enraivecido, foi lá e matou os gibeonitas, e se espalharam poucos, quase que extermina todos os gibeonitas. Então, começou a ter uma seca naquela época, e eles foram orar ao Senhor e perguntar: por que essa seca? E Deus falou assim: por causa dos gibeonitas. Vão e pergunte a eles. Foram até os gibeonitas e perguntaram. E eles falaram assim: não, nós não queremos prata, ouro, nada, mas nós queremos que 7 homens de Saul sejam mortos. E eles pegaram, então, 2 filhos de Merari, não, 5 filhos de Merari e 2 filhos de Rispa. Merari era filha de Saul e Rispa era uma concubina de Saul. E enforcaram esses homens. E, depois de passado um bom tempo do enforcamento, veio a chuva. Vejam que Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os seus corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Ela ficou incessantemente ali, parada, aos pés dos filhos enforcados. Eu sei que, às vezes, a gente fica orando tanto, e eu sei que isso, ficar ali, é como se hoje nós nos prostrássemos e orássemos pelos nossos filhos mortos espiritualmente. E a atitude dessa mulher, que foi vencedora, porque ela ficou tanto... A palavra de Deus aqui não diz quanto tempo foi que demorou para chover, não diz. Mas ela, em primeiro lugar, foi vencedora porque ela foi corajosamente até aquele lugar, pegou um pano de saco, pôs em cima de uma pedra e não redou o pé dali. Ela simplesmente mostrou que tinha uma coragem, porque ela enfrentou aves de rapina de dia que viriam bicar os corpos, e, à noite, animais ferozes. Ela não fechou os olhos, ela não queria ver os corpos dos filhos picados, porque, se fossem picados, sangrariam mais, e aí viriam mais animais, e ela ficou ali. E você sabe que, se a gente for olhar uma outra pessoa no Novo Testamento que teve uma coragem também, quero que vocês abram, nós vamos fazer um paralelo das três possibilidades dessa oração ser poderosa na nossa vida. Abram lá em Lucas, capítulo 18, que a gente vai fazer uma correlação, que também já fala de Jesus aqui. Que também nós vamos ver como é que essa mulher age da mesma maneira que Rispa. Lucas 18, a partir do verso 1. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer, desistir. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens.
E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nesta época em que está acontecendo isso, essa mulher era viúva. Vocês sabem que uma mulher viúva não é como hoje, que poderia ter um INSS para ajudar, né? Elas ficavam desamparadas. E os juízes iam nas cidades, eles montavam uma barraca, colocavam lá a sua bancada, e ele tinha os seus assessores. E a gente sabe que em todo lugar tem privilegiados, né? Às vezes até por causa de um suborno. Eu li a respeito disso, existia muito disso. Essa mulher, ela foi corajosamente importunar aquele homem, porque ela deveria ter ficado na fila, esperando, mas ela deve ter percebido, passou gente na minha frente, já fizeram outras coisas para outra pessoa. Então ela começava a gritar: juiz, olha eu aqui, juiz, a minha causa. Corajosamente ela ia perturbar o juiz, assim como corajosamente Rispa fez isso. Sabe que às vezes a gente tem que ter coragem para fazer certas orações. Lembra de Josué, quando foi orar e disse assim: sol, para, lua, se detenha? Gente, que coragem, que intrepidez. A gente também tem que ter esse tipo de coragem para orar. Ela ficar lá, fazendo com que nenhum dos animais viessem comer os filhos dela, foi uma coragem extraordinária. Mas, espiritualmente falando, nós sabemos que a coragem daquela mulher Rispa no Antigo Testamento pode ser comparada a essa mulher que foi brigar com um juiz. Porque juiz tinha nariz em pé. Hoje não, né? Hoje eles são bênção. Não, até hoje as que são. Porque dizem que médico pensa que é Deus. A médica aí olhando. Médico pensa que é Deus e advogado tem certeza, né? Que então, alguns, né? Não é, alguns, mas é verdade, né? A gente ouve isso, dizer sobre isso, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não conhecem a Deus de verdade, né? Mas eu já ouvi falar muito. E naquela época não era diferente. Então essa mulher fez isso. Ela foi atrás desse juiz. E eu acho tão lindo que Jesus começa falando assim: contou-lhes uma parábola. E disse assim: ore sempre e nunca desanime. Quer dizer, essa parábola, aliás, essa história dessa mulher, a gente nem sabe o fim. Será que o homem... Será o que aconteceu com ela, né? Essa é já mais uma coisa que eu vou pedir para Deus passar um videotape lá no final para falar o que aconteceu com aquela mulher. O que ela precisava, né? Mas não fala. Mas, falando um pouquinho de Lucas, só lembrei uma coisa aqui. O Lucas é o evangelho da oração. Se vocês lerem o Evangelho de Lucas com essa atenção, vocês vão ver que ele começa com uma resposta de oração de Zacarias. A gente não ouviu Zacarias orar, mas Zacarias recebe uma resposta de oração, que ele estava com a mulher que era estéril.
Tem oração de Jesus ali, que quando vai ser batizado no rio, ele ora de uma maneira tão linda que aparece os três ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma pomba, o Pai falando de lá, esse é meu Filho amado, e desce uma glória para Jesus. Então, se a gente for ver isso, e no final, depois, eles vão falar que, lá em Lucas 24, no final, Jesus dá uma ordem, ó, fiquem em oração até que venha poder do alto. E depois Lucas vai comentar esse poder lá em Atos, porque Lucas escreveu Atos também. Bom, então, a atitude de uma mulher vencedora é porque ela age, em primeiro lugar, corajosamente. Em segundo lugar, é a atitude da mulher que ora ou que age perseverantemente. Ela foi perseverante. Ela ficou dia após dia. Fazendo paralelo com a mulher de Lucas, ela ia todos os dias, talvez de manhã, de tarde, de noite, porque ela ficava incessantemente. Quanto tempo você gasta com oração para a sua família, para a sua vida espiritual, para os seus filhos? Vocês sabem que uma bicada de uma ave num corpo hoje pode ser uma fala que alguém coloque na vida do seu filho e fique com a alma doente, sangrando. Nós temos que orar, nós temos que colocar diante do nosso Deus tudo para os nossos filhos. Eu orava pelos meus netos, né? Que eu orava pelos meus netos. Eu nem tinha netos ainda. Eu falei, quando eu os tiver. Agora eu já risquei essa palavra, né? Porque agora eu já tenho, está lá na barriga da minha nora. Mas até pelos maridos e namoradas dos meus netos eu estou orando, já que os meus filhos já casaram. E às vezes você vai falar, puxa, mas nem nasceu, mas eu já estou falando, você vai preparando, Senhor. E tudo que vier na sua mente, você tem que colocar diante de Deus em oração. Aliás, oração é tudo, porque se tem muita oração, tem muito poder, se tem pouca oração, tem pouco poder, se não tem oração nenhuma, nenhum poder, nada. O pastor Josué está fazendo a campanha e está falando a respeito das 24 horas ininterruptas em oração aqui na igreja. Não caiu a ficha de muita gente ainda, porque está faltando muitos horários. E mesmo quem ainda colocou, ainda não está fazendo a sua parte. Mas se tudo que está acontecendo aqui é porque nós temos sempre gente orando aqui, porque nós temos um grupo de pessoas que oram aqui todos os dias, das 7 às 8. Coisas que estão acontecendo com as mulheres, que eu sei que também as mulheres vêm aqui de quinta-feira, das 8 às 9, que é a Desperta Débora. E mais tudo aquilo que os jovens têm feito do Storm, né? Vigílias, Storming House. É por isso que a gente pode dizer, com certeza, foi a mão do Senhor que fez isso, ou que está fazendo isso. E você não quer dizer isso uma hora ou qualquer outra, quando você for dar um testemunho de alguma coisa que aconteceu na sua vida? Você poder dizer, foi a mão do Senhor, porque da minha vida, da minha parte, eu não consigo fazer nada disso. Então, você tem que bater na porta da graça, porque a graça é graça. Não é você. Você não vai fazer nada para Deus que Ele vai fazer amar você mais. E nem você vai fazer nada menos que Ele vai te amar menos. Mas Ele quer você. Ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir o seu clamor.
E você sabe que eu já até contei essas coisas aqui a respeito, não só oração, mas jejum também. Como o jejum é importante. Como a gente se sente a presença do Senhor quando nós estamos em jejum. Todas as vezes que nós vamos fazer Vida Vitoriosa, nós entramos em jejum 40 dias antes, não é, Mari? Todas as redes fazem isso. A minha rede está terminando hoje, 40 dias de jejum, todo o grupo, e ainda nós estamos lendo um livro de Fluir do Avivamento, de Gregory Friesel. É o Fluir do Avivamento. Acho que tem mais um nome, né, Samária? Rompendo o Fluir do Avivamento? Não sei, agora me falhou o nome do livro aí. Mas nós estamos lendo cada capítulo por dia, com oração, e a gente tem recebido de Deus revelação das coisas, e a gente sabe que não só para o Vida Vitoriosa, que liberando o fluir do avivamento. Isso, obrigado. Liberando o fluir do avivamento. É um livrinho sensacional, baratinho, da Junta de Missões Mundiais. Quem não leu, procure, leia, porque faz com que a gente tenha uma noção exata do que Deus quer fazer em nós e conosco na nossa igreja. Nós já fizemos uma campanha de 40 dias, né, Mari, aqui nessa igreja com esse livro. Já fizemos. Eu acho que se alguém lembra desse livrinho, alguém fez? Isso, uns 3, 4 anos nós fizemos mesmo, é verdade. Nós até estamos usando os 40 dias que foi feito daquela época. Então, quando a gente ora corajosamente, tenha intrepidez para orar, peça mesmo. Eu já falei para vocês que a minha lista tem mais de 10 folhas naquela lista lá. Eu peço mesmo, eu não meço. Eu falo assim para Deus, eu falo assim, Deus, eu sou muito pidona, mas eu peço mesmo, eu peço todo dia, me dá a armadura de Deus. Me dá todos os dons, eu quero todos. Ele não me deu ainda não, mas eu quero. Sabe, eu acho que você tem que pedir. Me dá todos esses carismas, esses dons, eu quero. Eu quero o fruto do Espírito em mim. Quero que as pessoas olhem e vejam o fruto do Espírito. Quando eu perco a paciência, eu falo, ai, meu Deus, eu tenho pedido todo dia o fruto do Espírito e agora o domínio próprio aqui, não exercitei direito. Mas eu peço. Sou pidona? Sou. Mas eu acho que Deus quer que a gente peça mesmo. E mais coisas que estão ali. Hoje a Mari falou, já pensou quando você tem um pai que sabe quantos fios de cabelo você tem? Eu falo, toda vez que eu escovo o cabelo que cai um monte, eu falei, nossa, o Senhor já sabe quanto tem depois que caiu tudo isso aqui. Mas esse é o nosso Deus. Então, ore corajosamente. Ore sempre, perseverantemente. Sabe quem orou com perseverança na Bíblia também? Foi Simeão. Simeão falava assim, que Deus tinha dito para ele que ele não partiria enquanto ele não visse o Messias. E ele perseverantemente, ou diariamente, ele ia ao templo para orar. Senhor, manda o Messias. Até que um grande dia vem uma jovem com um bebê no colo. Ele olha, vai lá e pega aquele bebê e fala, Senhor, pode despedir o teu servo. Já vi o Messias. Já pensou que coisa linda? Você está pedindo coisas, porque às vezes eu falo assim, ainda que eu não veja, não, Senhor, eu quero ver. Sabe, algumas coisas que eu estou pedindo que eu falo assim, parece que está demorando muito, mas não está. Deus sabe todas as coisas. Mas vou contar uma piadinha agora. Tinha um menino que se ajoelhou e o pai prestou atenção e viu que o menino estava ajoelhado ali e ele começou a orar. Deus, eu peço para o meu pai ganhar mais dinheiro e nada.
Deus, eu peço para minha mãe ser mais calma e ela está sempre me puxando a orelha. Deus, a minha irmã não larga do meu pé. Não vou mais orar para essa é família, meu Senhor. Daí eu fiquei pensando assim, tem muita gente que faz isso. Começa a orar todo dia, pede tanta coisa, mas Deus não está fazendo, não vou orar mais. Mas a perseverança é a arma de Rispa, da mulher, que a gente não sabe nem o nome lá, que foi lá no juiz, mas Simeão a gente sabe. Perseverança de Moisés, que orava constantemente para que Josué ganhasse a guerra. Precisou de gente ajudar, mas gente ajudando é gente orando com você também aqui. Amém? E que mais? Que será que essa mulher vencedora, ela orou ou agiu esperançosamente? Ela tinha uma esperança, porque senão ela não ia ficar todo aquele tempo parado ali. E quem é que tinha que resolver aquilo? Só quem tinha mandado enforcar podia tirar os enforcados daquele campo. E aí foram falar para o rei. Olha, Rispa não sai dali. Incessantemente. Todo dia. De noite. Ali, enxotando ave. Enxotando os animais selvagens. Para que não mexam nos seus filhos. E aí, Davi fala, bom, então vamos aproveitar e vamos fazer o enterro decente para a família de Saul. Foi lá, buscou os ossos, porque Jabes, lá em Jabes, porque eles tinham tirado eles, tinham sido decapitados, né? Só estavam o corpo sem a cabeça. Não sei se vocês lembram dessa história, se alguém já leu isso, mas daí eles fizeram isso. Não foi mais por causa da chuva, porque a chuva já tinha vindo. Os gibeonitas já tinham sido agraciados também, porque a seca não é só para o povo de Israel, era para toda aquela localidade. Então, a mulher sabia que, a Rispa sabia que se ela ficasse ali, Deus, no caso, o rei ia fazer. E a mulher sabia que era o juiz que tinha que... E ela foi perseverante ali, esperançosamente, só que a gente não sabe qual foi o desfecho, mas a causa dela foi feita. Então, a mulher que quer ser uma mulher vencedora hoje, ela tem que ter coragem na sua oração, perseverança na sua oração e esperança na sua oração. Jesus falou, será que quando chegar, como que ele fala? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque, às vezes, a nossa fé esmorece. E, quando a fé esmorece, a gente desfalece. Mas, se a gente olhar para o alto, para o consumador e autor da nossa fé, nós vamos vencer. Esperançosamente é buscar em Deus promessas que você sabe que estão na palavra. Por isso, quando alguém fala assim, seu marido, há tanto tempo que você vem à igreja e seu marido não vem, eu falo, mas a palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ah, mas o seu filho não tem vindo, já foi da igreja, já foi até líder, e agora não vem. Ah, mas o fruto do meu ventre é abençoado. Por isso que, às vezes, eu falava, mas hoje eu não falo mais, que eu falava assim, ainda que meus olhos não vejam. Não, mas agora, esperançosamente, eu falo, não, os meus olhos verão.
Os meus olhos verão qualquer dia desses, eu falo. Às vezes eu falo assim, bom, não senta aqui não, aqui é lugar do meu marido. Vou olhar e ele vai estar entrando ali sozinho. Porque eu não chamo mais, porque quando eu chamo ele fala, não me chame mais, então eu não chamo mais, vou ser obediente. Todas as vezes que a gente faz Vida Vitoriosa, eu fico pensando, ele falou assim, vou ficar sozinho esse final de semana, você vai na sexta-feira, volta só no domingo à noite, né? Eu falei, você fica sozinho porque você quer, por que não vai comigo? Vamos fazer a Vida Vitoriosa, você fica ali, eu te coloco num quarto sozinho, sei lá, faço você participar. Ele, não, tá bom, pode ir sozinha. Meu filho, não está vindo, mas sempre a minha palavra para Deus é, traz, Senhor, traz o Henrique, traz a Mariana. Ele te conhece. Faz ele ter novas revelações da tua presença. Então, a esperança, no mundo diz aí fora, diz que a esperança é a última que morre. A nossa morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive está. Então, a oração esperançosa é para mulheres que vencem. Atitudes de pessoas que vão caminhar numa presença vencedora. Atitude. A nossa igreja é uma igreja de atitude. Nós somos mulheres de atitude. Mas devemos mostrar isso em todas a nossa vivência. Então, para que você nunca se esqueça de orar corajosamente, perseverantemente e corajosamente. Guardaram? Então, vamos falar. Orar corajosamente, perseverantemente e esperançosamente. E eu quero orar com vocês hoje por algo que nós estamos numa campanha, porque nós somos mulheres de atitude, nós vamos ter a nossa conferência. E eu senti no coração que hoje a gente podia até nos ajoelharmos, se você puder fazer isso, porque nós vamos orar com essa esperança de que Deus vai colocar 2.500 mulheres aqui. Nós vamos orar ousadamente para que Deus faça com que todas as mulheres que vieram ano passado tragam alguém. Se cada uma que veio ano passado trouxer alguém, nós vamos ultrapassar esse número. E orarmos todos os dias. Por isso eu quero que você fique com esta atitude de me ajudar em oração, para todos os dias orarmos. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos agora diante de Ti, Pai, a nossa conferência. Nós somos mulheres de atitude, mulheres que oram por nossa casa, por nossos filhos, por nossa vida espiritual, por nossa vida ministerial. Mas hoje, Pai, aqui num só clamor, nós queremos pedir sobre a conferência Atitude de 2018, que será em setembro. Traz, Senhor, 2.500 mulheres aqui para serem plenamente curadas, para elas serem fervorosamente curadas, para elas mostrarem, Senhor, o grande Deus que faz infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, em oração e jejum que faremos também, Pai, junto com todas as mulheres da intercessão. Nós entregamos nas Tuas mãos agora de joelhos, ó Pai, para que o Senhor receba a nossa adoração, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo isso que acontecerá aqui em setembro, que os nossos olhos vão ver, porque a nossa esperança está no Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Te agradecemos por tudo, fazemos isso no nome
de Jesus. Aplaudam ao Senhor. Quem crê nessa oração, diga amém.